Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí me ouvindo, não sei em que horário. Hoje a gente vai falar desse tema um pouquinho mais extenso, né? Que é sobre esses homens que somem. Sou referência aqui nesse tema aos homens que não têm consistência na relação quando dão início a essa relação e de repente somem, né? Então a gente vai começar falando sobre a intensidade da mulher, para a gente conseguir entender no final o porquê desses homens fazerem isso, né? O encantamento é da mulher, né? Na grande maioria, o encantamento vem da mulher. Alguns homens criados por mulheres muito sensíveis, eles têm esses traços, né? Eles têm essa sensibilidade, né, do encantamento que é predominantemente vindo das mulheres, vem das mulheres. É notável que a mulher, ela é muito ligada à fantasia, ao inefável, ao imponderável, né? Ela vê possibilidades em tudo, né? A mulher pode estar num ambiente cheio de criança fazendo bagunça ali, e às vezes o amor da vida dessa mulher está ali sentado junto com essas crianças e a casa tá uma bagunça, tá? E ela consegue ver uma graça naquilo, ela vê um encantamento naquilo. Né? Aos olhos do homem pode ser um tormento, meu Deus, que não tem nada de romântico aqui, tira essas crianças da sala, ai que agonia. Mas a mulher não, a mulher ela vê encantamento até num momento de bagunça, né? Contanto que este momento retrate na memória da mulher uma união familiar, por exemplo. Então a mulher ela se encanta facilmente. No entanto, não existe nada mais frio do que uma mulher quando ela perde esse encantamento, como se morresse a vida, como se a vida perdesse o sentido. A mulher funciona com encantamento, né? E feliz o homem que entende isso, né? Então, é o encantamento que dota, né, a mulher do senso daquilo que é mais saudável, daquilo que traz esperança nas relações. Aquele sonho que começa a se construir a partir de uma frase de amor que ela lê da pessoa que está se relacionando com ela. Então, às vezes, na cabeça do homem, ele está só querendo descobrir se a cintura dela é fina, de verdade, ou se ela usa uma cinta. Ele está ali só tentando descobrir se ele vai ter facilidade de conseguir algo a mais com essa mulher ou não. E a mulher não, ela tá lá sobre os pensamentos da Alice no País das Maravilhas, enquanto o homem está pensando sobre coisas racionais, terrenas, né? É o encantamento que torna essa mulher, né, amante por inteiro. E é por isso que à medida que acaba o encantamento, também acaba a admiração e o respeito dessa mulher, né? E tudo se acaba junto, né, ao mesmo tempo. E aí vai caindo todas as sensações que essa mulher tinha, né, por esse homem, vai tudo indo por água abaixo, porque o encantamento se foi. A mulher tem o dom de olhar com encantamento para outra mulher, tanto quanto para outra criança, coisa, estado ou paisagem, ou uma leitura, entendeu? É um encantamento em geral que essa mulher sente. Ela tem um encantamento de natureza. Então vocês imaginam no momento em que essa mulher se apaixona, dependendo da personalidade da mulher. Por exemplo, a natureza é de encantamento. E aí a mulher tem uma personalidade mais carente, né? Mais mansa. E isso vai se dobrando, ficando mais potencializado, né? Melhor dizendo. E aí o que acontece? Se esse relacionamento está acontecendo com uma pessoa que já tem a personalidade mais carente, mais sensível, contando com esse encantamento natural da mulher, se a pessoa em questão que está se relacionando com ela naquele momento é o oposto disso, sabendo que o homem já não tem essa tal sensibilidade de encantamento que essa mulher tem, vai dar ruim, né? Então, o encantamento da mulher é a vida do relacionamento, é o que traz a vida. E o homem que consegue apreciar esse encantamento e juntar a esse encantamento o amor que ele tem por ela,
se transforma um combo perfeito. E aí a apreciação dessa coisa toda vai fazer com que eles tenham uma entrega na mesma medida recíproca e verdadeira para com aquela situação, para fazer aquilo dar certo, né? Mas tem homem que não alcança esse nível de sensibilidade. E aí começam os problemas. Por que começam os problemas? Porque o encantamento ele não é lógico, ele não é previsível, não é uma coisa prática, não é uma coisa descritível. É uma coisa que só a mulher sente e ela encontra quando ela sente isso. Ela encontra isso no homem que sente isso também. E quando ela não encontra, inconscientemente ela tenta buscar isso com perguntas, com aquela famosa forçação de barra, né? E aí o homem, por pura incompetência e ignorância desse estado sensível da mulher, ele começa a ação da fuga, meio que desistir aos poucos dessa função de conquistar a mulher. E tá tudo bem, não é uma coisa assim, eu não falo incompetência de uma forma pejorativa, eu falo incompetência de uma forma natural de ser incompetente, por não ter referências dessa sensibilidade, tanto na genética quanto na criação, às vezes, e não tendo essa referência de sensibilidade, amor e demonstração do mesmo, o cara ele não vai conseguir alcançar o coração dessa mulher de forma a deixá-la satisfeita. Então começa o desequilíbrio no relacionamento. Se você que está me ouvindo agora, sendo homem, se você percebe esse desequilíbrio e percebe que a pessoa que você está se relacionando, ela está tentando forçar uma barra, ela está fazendo muita pergunta, ela está te incomodando, você precisa, nesse momento, avaliar o que você realmente quer. Se essa mulher é importante para você, se é uma pessoa importante na sua vida, você não pode julgar ela só por esse ato de forçar a barra e de fazer pergunta e de talvez até demonstrar ciúme por conta de faltas e falhas. Você tem que avaliar se você quer essa mulher, se realmente ela tem referência dessa sensibilidade na criação dela, se isso é natural dela, e se for, e se você perceber que vale a pena lutar por essa mulher, a primeira regra é a compreensão. Você tem que equilibrar a doação e na doação do afeto, você não precisa fazer um toma lá da cá certinho, você só precisa retribuir conforme você vai sentindo. E quando isso fica equilibrado conforme vai sentindo, você vai perceber a afinidade que vocês têm. Como que funciona isso? Se a pessoa te faz uma doação de afeto num nível assim considerável e você não está sentindo aquilo naquele momento, você não precisa simplesmente ignorar. Você faz exatamente o que você quer fazer dentro de um nível aceitado, de uma proporção aceitável para que ela se sinta bem. No entanto, se você for uma pessoa falsa, se você doar na mesma proporção sem estar sentindo, vai chegar um momento que aquilo que você está fazendo não vai ser real, porque não é natural de você. Você está forçando uma barra por conta daquilo que você está recebendo, e aí aquela forçação vai ter uma hora que vai ser visível, né? Porque ninguém finge por muito tempo. Se você ignora completamente, você vai entristecer essa pessoa, você vai esfriar o relacionamento, e no momento em que esfria, se você deixar esfriar completamente, você corre o risco, ressentimentos nessa lacuna que você deixou se formar na relação. Se você está no início da relação tentando fazer dar certo,
você tem que imaginar como que fosse uma casa fechada, se livrando ali do temporal ali. Se você deixar abrir uma pequena lacuna ali que você vê que vai ter entrada para outras coisas, aí você pode perder de controle. E uma vez que entra o ressentimento no relacionamento, aí você já pode abandonar, porque aí entra milhares de outras coisas ruins na cabeça da pessoa, e como não se conhecem completamente, como ainda não tem uma base, uma estrutura para se segurar, você vai perder sim essa pessoa. E no caso da mulher, a regra tem a tal da frase feita que todo mundo fala: se ame primeiro, se ame primeiro. Mas na prática não é muito fácil, a gente sabe, porque uma mulher apaixonada, o que ela vai fazer? Ela vai se encantar, e dentro daquela personalidade dela, com o encantamento natural que a mulher já tem, se for uma personalidade muito extremista, assim, ela vai se doar 100%, ela pode se perder nessa doação. Então, não é fácil você aconselhar uma mulher no início de um relacionamento, falar: não se entrega, não vai com calma. É muito difícil. Isso vai de personalidade para personalidade. Tem mulher que consegue, tem mulher que não consegue. Isso tá tudo bem, gente, é normal. Nós somos humanos, são personalidades diversas, a gente não pode ter uma regra para tudo isso. Mas se a mulher que se sente mais sensível, que sabe que tem uma doação extrema no momento que está apaixonada, o segredo é avaliar antes de se apaixonar. Antes de você dormir e acordar pensando na pessoa, você já avalia qual é a intensidade que esse homem está tendo nessa doação de afeto que você faz. A regra é simples e ela é essencial no início de uma relação. Se você percebe uma pendência para um lado só, que você está doando mais do que você está recebendo em afetos, carinhos e compartilhamento de mensagens, você precisa segurar essa onda por amor a você. Eu sei que é clichê falar se ame primeiro, mas se você não faz isso agora, se você falar: eu não tô nem aí, eu quero me abrir, eu vou me jogar mesmo, o que acontece? Você sim pode assustar esse homem que você ainda não conhece, né? E pode ser que não tenha competência suficiente para suportar essa tamanha intensidade que você tem. Por quê? No momento em que o homem percebe que a mulher ela é muito intensa, ele naturalmente se sente menor do que essa mulher. Pode parecer estranho, né? Mas o homem, por ser homem, ele já tem uma tendência de superioridade. Então, pode parecer machista o que eu tô falando, mas eu tô falando do lado natural das coisas. Isso é inconsciente, tá, gente? Eu não tô falando que o homem é propositalmente uma pessoa que se sente superior à mulher na relação. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que inconscientemente o homem sempre vai se sentir uma pessoa que precisa abrigar, ele precisa estar ali para proteger ele. Então, se ele percebe que ele recebeu muito mais do que ele doou, às vezes a mulher fala melhor, às vezes a mulher se expressa melhor, e com esse conhecimento, com essa oratória, né, com essa coisa bonita do romantismo da mulher, se um homem se sentir menor que ela nessa questão, ele vai esfriando naturalmente, ele vai segurando o freio naturalmente, não é uma coisa proposital também. Quando ele percebe, ele já perdeu o interesse, né? Ele já se sentiu incapaz. E no momento em que ele se sente incapaz, ele meio que não consegue engatar a primeira de novo, porque o que acontece nesse momento que o homem tenta: mas eu queria ela, poxa, ela é tão bonitinha, nossa, ela tá me ligando de novo, nossa, olha que bonito o que ela me mandou. Daqui a pouco, dentro desse medo, se ele, às vezes, uma fração ali de uma hora para outra ali, a mulher se sente demasiadamente abandonada, né? Se sente um ser desprezível e começa o ataque.
E o que é esse ataque? Ela vai começar a fazer perguntas. Alô, você tá aí? Você não leu minha mensagem? O que aconteceu? Ah, você estava... Ah, já entendi tudo. Mulher, né? E aí o que vai acontecer? Ele, além de já estar esfriando por sensação de incompetência por causa da intensidade que a mulher demonstrou, ele começa a sentir o bombardeio. Ou seja, naquele momento ele... Putz, será que essa mulher é a pessoa que eu pensei que ela era? Será que não é uma bruxa, uma jararaca? Tô fora. E aí, no primeiro será que vem na mente dele, ele vai sumir. Se ela não souber dosar o início da relação, ele vai sumir sim.